Bom dia, irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja com a vida da igreja hoje, amém? Glória a Deus, manhã de celebração, manhã de cultuar ao Senhor, manhã de ceia do Senhor, glória a Deus, estou muito feliz. Queridos, fica firme que não foi Jesus que voltou, né? Ele disse que voltaria, né? Num piscar de olhos, então não foi, tá? Mas ainda há tempo para você que ainda não se arrependeu. Queridos, eu gostaria que vocês agora abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 27, verso 42. Mateus 27, 42. Não quero embolar a sua cabeça, mas eu não vou ler agora esse texto de Mateus 27, 42, mas deixe ele aberto aí. Eu vou ler apenas um versículo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios e você já deixa a tua Bíblia preparada em Mateus 27. Amém? O texto que eu vou ler está em 1 Coríntios 2, 2. É um verso pequenininho. E esse verso ele diz o seguinte, o apóstolo falando à comunidade de Corinto. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vou repetir. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã, agradecemos a Tua graça, o Teu amor e o Teu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai amado, pelo privilégio de celebrar o Teu nome nessa manhã, de render glórias ao Senhor. E esse, ó Pai amado, é um momento onde o Senhor deseja falar aos nossos corações. Pai, quanto a mim, eu peço a Tua misericórdia, que pela sabedoria que vem do alto, que só pode ser dada pelo Teu Espírito, eu possa comunicar a Tua vontade à vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. E por último também, Senhor, eu queria aproveitar a oportunidade para orar pelos nossos jovens e adolescentes que daqui a pouquinho vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Sê com eles, Pai, em nome de Jesus, abençoa, tira todo o nervosismo, toda a ansiedade, ministra a Tua paz ao coração deles, em nome de Jesus, que o tão temido branco da memória não venha acontecer na vida dos nossos jovens, Pai, em nome de Jesus. Traz tranquilidade e que o Senhor possa trazer à memória, ó Pai amado, tudo aquilo que eles estudaram, todo o tempo gasto e investido, ó Pai amado, na preparação para esse momento. Que eles possam ter, ó Pai amado, uma oportunidade, que eles possam se capacitar, ó Pai amado, para formar família e servir ao Senhor, ó Pai amado, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os nossos jovens e adolescentes, não é verdade? Queridos, é comum as religiões, poderia dizer que todas elas, criar seus símbolos. Os símbolos, no contexto de uma religião, ele tem várias finalidades, ele serve para várias coisas. Ele pode servir, por exemplo, para apontar para os valores morais de uma religião. Ele pode comunicar o conceito de uma determinada religião, né, daquilo que ela acredita como sendo o divino, o transcendente. A religião pode usar os símbolos para tentar explicar a origem da vida ou do universo, né? A religião ela pode também usar os símbolos para criar entre os seus seguidores um sentimento de solidariedade e de pertencimento. Enfim, a gente poderia enumerar vários outros objetivos do símbolo. Quando a gente olha para um símbolo, né, de maneira geral, não só dentro da religião, mas na vida como um todo, a gente observa a importância, na verdade, deles, porque nós somos seres simbólicos, não é verdade? E quando a gente saindo do geral e vindo para o específico, né, para o cristianismo, e a gente costuma dizer muito isso aqui, que o cristianismo não é uma religião, o cristianismo
na realidade, é um relacionamento de intimidade e de verdade com Deus através da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, né? Mas quando a gente fala de símbolos dentro da fé cristã, ele também tem a sua importância e o seu significado. Seja ele qual for, vários símbolos, na verdade, comunicam aquilo que a gente acredita, né, a respeito da nossa fé. O peixe, o cordeiro, a água, o vinho, o vento, o pão, na verdade. E de todos esses símbolos, irmãos, sem dúvida nenhuma, o mais emblemático, o mais importante é a cruz. É a cruz. Por quê? Porque na cruz, irmãos, na cruz Deus consumou o seu plano de redenção. Somente na cruz e passando por ela, Jesus pôde nos dar a salvação. Então, o título da minha mensagem nessa manhã é O Valor da Cruz. A cruz tem o seu valor, e muito valor para a fé cristã. E o texto, né, o versículo que eu li no início, Paulo comunica isso aos Coríntios, né? Ele quer dizer o seguinte: olha, eu quando estive com vocês não quis saber de nada, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, um Jesus que não tenha passado pela cruz, não é o Jesus verdadeiro. O Jesus que nós servimos é o Jesus que passou pela cruz e que se fez maldito no madeiro. Esse é o Jesus verdadeiro. A gente vai ler nos evangelhos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Glória a Deus! Só que apenas isso não é o suficiente. Além de caminhar sobre essa terra, Jesus também teve que padecer e morrer na cruz. Hebreus, no capítulo 9, verso 22, ele diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há perdão. Irmãos, essa é a mensagem básica de todo o Antigo Testamento. Sem sacrifício de sangue não há perdão. E as pessoas, e agora eu chego no texto de Mateus 27, e as pessoas à época de Jesus, cegas, sem entender o plano de Deus em favor da humanidade, zombaram de Jesus, dizendo: desce da cruz. Não é verdade? O texto está aí: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Irmãos, quem não conhece o plano de Deus, vai tentar tirar você do caminho que o Senhor tem preparado para a sua vida. Foi isso que o mundo tentou fazer com Jesus. E de que forma? Duas formas a gente poderia citar aqui que o mundo tentou isso. Primeiro, questionando o poder de Jesus. Você não tem poder para se salvar. Que tipo de rei é você? Você não tem poder para salvar nem a própria pele. Só que, irmãos, Jesus é tremendo, não é? Ele não cedeu à tentação de se auto-afirmar. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Jesus precisava cumprir a sua missão, que era obedecer o Pai. As pessoas que precisam sempre estar comunicando as suas qualidades, as suas conquistas, quem são, geralmente são pessoas carentes de atenção e que desejam o quê? Desejam a aceitação do meio. Jesus, ele não foi aceito pelo mundo. Aliás, Jesus, ele foi odiado pelo mundo. Odiaram o nosso mestre, vão nos odiar também. E ele nos alertou sobre isso. Jesus disse: se o mundo odeia vocês, lembrem-se que primeiro ele me odiou. Irmãos, eu tenho essa convicção que o crente que vive de verdade o evangelho de forma íntegra, ele não será aceito em todos os lugares. O crente que vive em retidão diante do Senhor, ele não vai receber aplausos do mundo. Irmãos, eu tenho algo que eu fico atento a isso, e já não é de hoje. Eu fico prestando atenção na postura do mundo em relação à igreja. E a gente precisa ficar esperto a isso, porque se o mundo começar a nos aplaudir demais, a gente, como
como diria um amigo meu, é bom que a gente arregale os olhos, porque pode ser que a nossa mensagem e o nosso testemunho tenham se corrompido. No Brasil, queridos, ainda a gente vive um contexto de liberdade religiosa. A gente não passa por perseguição, mas eu tenho certeza que o crente fiel ao Senhor, ele vai ser, no mínimo, incompreendido. É a menina com 15, 17 anos na escola que ela diz para as colegas que ela vai casar, ela vai manter a sua virgindade até o casamento, ela é um ET, ela é um ser estranho. É o jovem que está na faculdade, que diz que não engana os pais e que não mente para os pais, ele é motivo de chacota. Desce da cruz agora. Você não tem poder nem para se salvar? Irmão, Jesus não precisava provar nada para ninguém. E a igreja do Senhor, nós também não precisamos provar nada para ninguém. Jesus também não se preocupou em ser aceito pelo mundo. A gente também não deve se preocupar em ser aceito pelo mundo. Qual é o nosso papel? O nosso papel é ser fiel a Deus e trilhar o caminho da cruz. Amém? Como o mundo tentou tirar Jesus da sua missão? Segundo, questionando a sua identidade. Se é rei de Israel, você realmente é rei? A sua identidade é verdadeira? A identidade de Jesus foi colocada em xeque. Irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que, pelo menos, desde os 12 anos, Jesus sabia muito bem quem ele era. A gente conhece a história, está lá no Evangelho, que Jesus estava em Jerusalém, discutindo a respeito das Escrituras com os fariseus, e aí a família dele esqueceu o menino lá em Jerusalém, voltando para Nazaré, depois se deu conta o quê? Que tinham esquecido o menino, voltaram, e quando encontraram Jesus, qual foi a fala dele para sua mãe, para sua família? Vocês não imaginaram que eu estava aqui? Não sabiam que eu deveria estar cuidando das coisas de meu pai? O guri com 12 anos, ele já sabia a identidade dele, sabia que era filho, sabia que era o rei de Israel. As pessoas, irmãos, podem até levantar dúvidas quanto à nossa identidade, mas para a gente isso tem que estar bem claro: somos filhos de Deus. A gente não pode ter dúvida disso em momento nenhum, e isso não muda. Você acertou? Glória a Deus, é filho. Você errou? Você continua sendo filho. Você está alegre? Deus seja louvado, é filho. Você está triste? Continua sendo filho. Tem dinheiro no bolso? É filho. Não tem dinheiro? Continua sendo filho. E sabe qual é o nosso grande desafio? Nosso desafio é a gente continuar acreditando na nossa identidade sem ver, sem sentir, sem ter experiências, com os outros duvidando, como estavam fazendo com Jesus, e ainda por cima dando tudo errado. Esse é o desafio da nossa fé. Mas, irmão, para finalizar esse ponto, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem não conhece a sua identidade, não conhece também o chamado e o propósito. Vou repetir: quem não conhece a sua identidade, não conhece também o seu chamado e o seu propósito. Sabe por quê? Porque chamado e propósito emanam da identidade. E agora, para ser um bom pastor batista, eu queria falar 3 coisas a respeito da cruz, do valor que a igreja precisa ver nela, tá bom? E aí a gente vai para a ceia do Senhor. Primeira coisa, irmãos, a cruz é lugar de reconciliação. E agora eu queria que você abrisse a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do verso 12. Efésios 2, 12. Efésios 2,12 disse assim, a minha versão é NVI: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira. Repita comigo, barreira. Barreira, o muro de inimizade. Éramos povo sem Deus, vivíamos separados do Senhor, sem esperança e sem as promessas. Estávamos longe de Deus, separados, como Paulo vai dizer aqui, por uma barreira, por um muro. Os irmãos sabem que lá na década de 60, na cidade de Berlim, na Alemanha, foi levantado um muro, conhecido como Muro de Berlim, não é verdade? Esse muro, ele dividiu a Alemanha em duas partes, oriental e ocidental. E aparentemente, irmãos, durante 60, 70, em torno de quase 40 anos, 30 anos, para ser mais exato, esse muro aparentemente era intransponível. Se você for ler a história, você vai ver que no decorrer desse muro tinha mais de 300 torres de sentinela. E ali naquelas torres havia o quê? Soldados, homens armados. Havia nesse muro cerca elétrica. Para quê? Para que as pessoas não passassem de um lado para o outro. E o que estava acontecendo no contexto social dessa nação dividida em duas, né? O lado ocidental estava prosperando, se recuperando do pós-guerra, né? Progredindo, e do lado oriental as pessoas vivendo na mais absoluta miséria, sem emprego, com fome, sem remédio, sem infraestrutura, coisa horrível. E tem gente que ainda acha que o comunismo é algo que pode dar certo, né? Mas enfim. Essa era a realidade, irmãos. A nossa condição espiritual é semelhante. Aliás, era semelhante. Era semelhante do povo alemão. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Como o muro de Berlim caiu, o muro de inimizade que estava levantado e que nos separava de Deus, também caiu. Caiu também. E ele foi destruído pelo sacrifício de Jesus aonde? Na cruz. Lá esse muro foi derrubado. Lá essa barreira foi destruída. Por isso que a cruz é lugar de reconciliação. Os alemães, num ato de protesto, lá no dia 9 de novembro de 1989, eu era quase um bebê, não, brincadeira. Nesse protesto dos alemães, eles derrubaram o muro de Berlim. O muro espiritual que nos separava de Deus foi destruído por um homem. Apenas um homem, só um poderia destruir esse muro. Jesus Cristo de Nazaré, o único homem sem pecado que caminhou na face da terra, o Deus homem, o homem Deus. Ele destruiu esse muro. Irmãos, o mérito é dele. Os méritos são dele. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para a gente é o quê? Nós éramos inimigos. Hoje nós somos o quê? Amigos. Nós vivíamos sem Deus, agora nós vivemos com Deus e para Deus. Nós guerreávamos com Deus, não é isso? Inimigo guerreia um com o outro, nós guerreávamos com Deus. Hoje nós temos a paz com Deus. E todos aqueles, hoje, que olham para o Calvário e acreditam nesse sacrifício, podem dizer: eu fui reconciliado com o Senhor. A cruz é lugar de reconciliação. Segundo, a cruz também é lugar, irmãos, de substituição. Romanos, capítulo 5, eu vou ler apenas um verso, verso 9, você anota aí, depois medita mais sobre esse texto em casa. Diz assim: e agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, da ira de Deus. Irmãos, pastor, existe mesmo esse negócio de ira de Deus? Irmãos, existe. Muita gente tem dúvida porque pouco é falado sobre isso, né? O coach gospel, ele não fala disso, né, cara? Não dá, porque não dá like, né? Não dá curtida, não dá seguidor, né? O cara fala assim: cara, eu vou falar sobre a ira de Deus, né? Então, assim,
O povo está querendo muito, né? Eu sei que não é a realidade da Igreja Batista Memorial num culto, né, de domingo de manhã ou domingo à noite, enfim, não é a nossa realidade, porque aqui é uma igreja madura, mas o povo, via de regra, o povo está buscando o quê? A vitória, né? A vitória, a bênção, o milagre, a solução de todos os problemas. Não estou dizendo também com isso que Deus não resolve os nossos problemas, Deus não nos acode, não é isso. Só que não é só isso. Existem verdades no Evangelho que nos confrontam. E Jesus falava sobre elas. E aí é interessante a gente ver que à medida que Jesus vai falando sobre essas verdades, os discípulos, não está falando do povo, você pode ler no Evangelho, fala que os discípulos iam abandonando o Mestre. E Jesus, vendo isso, o que Jesus fez? Jesus olhou para os 12, né? Vamos dizer assim, um núcleo menor, e falou assim: e vocês? Vocês não querem ir embora também? Irmãos, eu aprendo com Jesus que eu não devo falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu olho para a palavra de Deus e eu, como mensageiro, eu tenho essa responsabilidade de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. E era isso que Jesus fazia. Mas tudo bem, isso foi um breve parênteses, voltando para a ira de Deus. Irmãos, a gente percebe que a ira de Deus, ela é uma realidade. Deus é amor, mas também Ele é santidade e justiça. E a ira de Deus nada mais é do que a manifestação da justiça de Deus contra o pecado. Irmãos, essa justiça de Deus, ela foi exercida sobre Jesus. Na cruz, houve uma substituição, irmãos. Jesus foi punido pelo seu pecado. Em troca disso, você recebeu o perdão de Deus. Houve uma substituição. A ira de Deus, ela foi o quê? Ela foi descarregada, irmãos. Totalmente, plenamente sobre Jesus. Por isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, ele vai dizer: Ele tomou sobre si as nossas transgressões. A punição do pecado caiu sobre aquele que não tinha pecado nenhum. Ele nos substituiu, Ele pagou o preço. A dívida, irmãos, era nossa. Então, quando eu olho para a cruz, eu preciso valorizar a cruz, e eu preciso olhar para ela e agradecer e dizer: foi no meu lugar que Ele esteve ali. Aquele lugar era meu, eu deveria estar lá, não Ele, que não tinha pecado nenhum. Amém? Irmãos, a cruz, ela é valiosa também porque ela aponta para o verdadeiro Rei. Em Lucas capítulo 23, verso 38, o evangelista vai dizer assim: e também por cima dele, está falando da cruz, por cima de Jesus, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. O paralelo desse texto está em João 19:19. Lá no texto de João, vai dizer que quem mandou colocar essa inscrição na cruz foi Pilatos. Obviamente, ele não acreditava nessa verdade, mas ele fez isso por mero sarcasmo, ironia, porque ele queria, na realidade, era irritar os judeus. Mas ele não sabia, irmãos, Pilatos, que sem querer ele estava declarando a maior verdade da história da humanidade: Jesus é o Rei. Isso é tremendo, irmãos. A cruz anuncia isso. Eu olho para a cruz e ela me diz que o meu Senhor é o Rei. E isso, irmãos, no hebraico, em latim e em grego. Hebraico, a língua dos judeus; latim, a língua dos romanos; e no grego, a língua da cultura mais forte, da cultura predominante na época. Quando a gente vai lá em Provérbios 16, capítulo 16, verso 4, a gente vai ler lá que Deus cria todas as coisas com um determinado propósito, até o ímpio para o dia da calamidade. Então, quando eu vejo essa palavra, eu entendo que Deus se utiliza, irmãos, do pecado, da maldade humana. Deus se utiliza do que for necessário, para quê? Para cumprir os seus propósitos. Enquanto Pilatos estava provocando os judeus, Deus estava se utilizando dessa situação para dizer ao mundo: Jesus é o Rei. Que maravilha, irmãos.
Que maravilha! Quando eu olho para a cruz, eu vejo que por lá, passou o meu rei. Lá ele foi humilhado, mas hoje, irmãos, ele vive à destra do Pai, exaltado, engrandecido, glorificado. Ele em nenhum momento deixou de ser rei. Resumindo, quando eu olho para a cruz, eu vejo reconciliação. Eu estava separado de Deus. Eu vejo substituição. A cruz era o meu lugar. Eu vejo o meu verdadeiro rei. É Ele que hoje está exaltado e à destra de Deus. E eu quero falar mais coisas, irmãos, mais duas coisas sobre a cruz. Mas eu quero agora, a partir desse momento, fazer isso na ministração da ceia do Senhor. E eu queria chamar aqui à frente os irmãos, os diáconos que vão me ajudar nesse momento, o irmão Carlos, a irmã Cláudia, o irmão Virgílio, a irmã Marisa. E enquanto eles chegam aqui à frente, eu vou responder uma pergunta que recorrentemente a gente fala, é algo que a gente fala à igreja. Quem pode participar da ceia do Senhor? Primeiro, quem já entregou a vida a Jesus Cristo de Nazaré? Essa é a primeira condição. Segundo, quem já passou pelas águas do batismo? Pastor, que batismo é esse? Um batismo consciente e voluntário. Irmãos, o batismo de bebês, de crianças novas, não há consciência ou voluntariedade. É um batismo na fé dos pais, e nós não praticamos esse batismo. Nós apresentamos a criança ao Senhor, nós consagramos a criança ao Senhor, e entendemos que o batismo, ele deve, ser professado por aquele que já entendeu as verdades básicas da fé. E entendemos que o batismo de criança não é um batismo que está de acordo com as Escrituras. Essa é a segunda condição. E a terceira é estar em comunhão com a sua igreja. Então, se porventura você está aqui nesta manhã e você não é um crente batista, mas é de tradição protestante ou reformada e está em comunhão com a sua igreja, seja bem-vindo à mesa. Ficaremos muito felizes de participar da ceia do Senhor com você. Como é que vai ser, como é que o kit ceia, como que ele vai ser entregue? Eu vou pedir encarecidamente que o irmão Carlos e a irmã Cláudia fiquem ali na metade, quando a gente, quando a gente entregar os elementos, que fiquem ali na metade do salão. Então os irmãos que estão na metade para trás vão ficar de pé, normalmente, sem pressa, com muita tranquilidade, e vão pegar o kit com o irmão Carlos e a irmã Cláudia. E aqui na frente vai ficar o irmão Virgílio e a irmã Marisa. E aí, como é que a gente vai fazer? Eu peço que primeiro as laterais se levantem, e venham à frente. Depois que os irmãos dos blocos, das laterais, depois que eles se sirvam, aí o pessoal do meio levanta e recebe o cálice. Amém? E agora eu convido você que vai participar da ceia nesse momento, para que você fique em pé em nome de Jesus. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Então, peço que todos que vão participar da ceia nesse momento, fiquem em pé. E, queridos, voltando a falar da cruz, a gente percebe que a cruz é o lugar onde Deus demonstra o seu amor. Vários textos a gente poderia pegar e ler para falar a respeito disso, mas eu vou num texto que a gente conhece bem, que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, o apóstolo vai dizer assim: pois recebi do Senhor e o que também lhes entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Na cruz, Deus comunicou o seu amor sacrificial e incondicional. Em outra ocasião, no Evangelho de João, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. A cruz é o lugar onde eu aprendo o que é o verdadeiro amor. As pessoas atualmente, irmãos, elas não têm o conceito muito bem definido do que é amor. As pessoas acham que amor é só um sentimento. Não é só isso. Não é só empatia, não é algo abstrato. O amor, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o amor é uma decisão, que o amor é uma atitude, amor é uma entrega, que o amor, ele é um sacrifício, e foi um sacrifício, irmãos, que Jesus fez por todos, sem distinção de pessoas. Deus, melhor dizendo, nosso Senhor Jesus, na cruz do madeiro, ele amou toda a humanidade, ele não fez acepção de pessoas. Deus não nos ama mais porque estamos aqui nessa manhã celebrando a ceia do Senhor. Ele ama de forma igual toda a humanidade. Todos os homens são alvo do amor de Deus, seja rico, pobre, intelectual ou com pouco conhecimento, não importa. Ele provou o seu amor na cruz do Calvário. Ele não apenas disse que amava, irmãos. É fantástico isso. Ele provou, ele entregou o seu corpo para nos libertar, para nos perdoar os pecados e para nos livrar da condenação. Agora, queridos, para celebrar o corpo daquele que nos amou até o fim, eu convido cada um de vocês a comer do pão. Glória a Deus. É a cruz, irmãos. Ela tem o seu valor. Ela tem a sua importância. Ela tem o seu significado para a nossa fé. Porque lá na cruz, o nosso Senhor derramou sangue pelos nossos pecados. Mateus 26, 28. O evangelista vai dizer: isto é o sangue da minha aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Eu e você, nós não fomos comprados por qualquer coisa. Pedro, em sua carta, ele vai dizer assim: não foi por coisas corruptíveis como o ouro ou a prata que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sangue valioso, irmãos, que tem maior valor do que toda a riqueza deste mundo. Sangue que nos livra da condenação. Sangue que perdoa os nossos pecados. Sangue esse que faz as nossas vestes mais alvas do que a neve. O único sangue que tem o poder de perdoar os nossos pecados. O único sangue que tem o poder de nos proteger e nos guardar de todo mal. Por isso que no Egito a ordem do Senhor é: pinte os umbrais com sangue, porque o sangue protege a nossa casa. O sangue de Jesus protege a nossa vida. O sangue de Jesus guarda e protege os nossos filhos. Aleluia!
é para celebrar, irmãos, o derramar desse sangue que nós estamos aqui nesta manhã. Então eu te peço encarecidamente, neste momento, em memória, em obediência e em honra àquele que derramou sangue pela tua vida, pegue o cálice e o tome em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos, esse é o valor da cruz. Nós devemos olhar para ela com esse zelo, sabendo que o nosso Deus passou sofrimento lá, e Ele derramou seu sangue, e lá a gente foi reconciliado, irmãos. Éramos inimigos, o muro foi derrubado, hoje somos amigos. Éramos inimigos, não somos mais. Lá houve também substituição, aleluia, Deus nos substituiu, irmãos. Guarde essa verdade no seu coração. Era eu e era você, nós que merecíamos aquele lugar, mas o Senhor pagou o preço, Ele nos substituiu e subiu no madeiro, aleluia. E lá, irmãos, lá nós olhamos para o nosso Rei, que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. Lá Jesus comprou a nossa vida, lá o Senhor resgatou a nossa alma, lá o Senhor nos salvou em nome de Jesus. E eu peço que você aplauda o Senhor nessa manhã em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Esse é o nosso Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por cada louvor entoado, ó Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio, ó Pai amado, de cumprir essa ordenança, de fazer isso em memória do Senhor, e nós faremos isso, ó Pai amado, até que o Senhor venha, e o Senhor virá, e o Senhor não tardará. Enquanto isso, nós vamos caminhar em fidelidade, caminhar em obediência. Assim vai avançar a igreja do Senhor, fazendo aquilo que te agrada, ó Deus. Essa é a nossa oração, papai, com o coração cheio de alegria e cheio de gratidão, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, e que o amor de Deus o Pai, e que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com a vida da igreja hoje e para todo sempre. E você diz amém e amém. Glória a Deus, queridos.